Bom dia, pessoal. Olha, eu estou aqui no Irã, hoje nós estamos em Isfahan, que é uma cidade já mais ao sul, nós estamos mais próximos do Estreito de Hormuz e agora nós tivemos a notícia, muitas pessoas me procuraram lá do Brasil, perguntando se eu estou bem, porque houve explosões e os Estados Unidos atacaram novamente o Irã por conta de um desentendimento sobre a abertura, as rotas no Estreito de Hormuz. Enfim, daqui eu não vi as pessoas temerosas, mas no nosso grupo de brasileiros já tem pessoas preocupadas. Então eu pergunto agora para o nosso comandante que está aqui, que é o estrategista militar. Quando a gente fala em nave, quando vocês conhecem, grande fonte, a melhor fonte hoje na área militar. E aí eu pergunto para você, como é que você está vendo essas últimas notícias? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite pro 247, onde a hora que chegar isso aí para vocês, acredito que vai ser madrugada no Brasil. Joaquim, obrigado pelo convite. Gente, é o seguinte, o Joaquim e eu, nós somos daquele dia, acho que a maior parte dos brasileiros aqui da área de imprensa é favorável a continuar na missão. A gente ir em direção ao Golfo para cobrir esse evento histórico, né? Mas assim, ontem eu estava conversando com o Sheiks, não sei se nem você estava, não, o Joaquim saiu para correr. É um tarado, corre todo dia aqui no Irã. Mas aí eu estava conversando com o Sheiks e falei, vem cá, cara, os Estados Unidos vão atacar de novo vocês, isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Né? Até a minha esposa tinha mandado um aviso do Trump, que ele dizendo que não ia atacar no funeral. Eu falei, bobagem, ele vai atacar. Se ele falou que ele não vai atacar, porque ele vai atacar. Então é esperado. O que está acontecendo hoje, pra gente, que está um pouco imerso no assunto do Irã e Estados Unidos, não é novidade. Esses ataques vão continuar ad eterno na administração. Enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, o Irã não terá sossego, Joaquim. Pode anotar isso daí. O Irã não vai ter sossego. Agora, o Donald Trump, quando ele faz esse ataque agora, quando ainda o país está realizando o funeral, o Ali Khamenei vai ser sepultado na quinta-feira, então tem mais 2 dias. Sim. Então eu diria assim, do ponto de vista da agressão, é muito forte, né? Quando você agride um país que está sepultando o líder que foi assassinado pelos Estados Unidos e também sepultando a netinha de 14 meses. Eu diria para você, é muito grave o que os Estados Unidos fizeram e realmente revela uma disposição de não está buscando acordo, é agressão. Eu queria que você, por favor, falasse sobre isso. Ô, Joaquim, o problema todo é o seguinte, é um problema de percepções. Qual é a percepção do Irã? Eles não entendem muito o Ocidente, e não entendem mesmo, é uma verdade. Iranianos e russos, o chinês não, já tem uma visão mais... Mas os iranianos e russos, eles não conseguem entender o seguinte, que aquela turma não vai parar nunca. Eles nunca vão parar, é uma verdade. Como é que acabou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial acabou na Europa quando as tropas do Zhukov tomaram o parlamento e a chancelaria do Reich. Acabou, que não tinha mais o que fazer. Mesmo assim, os soldados franceses da divisão SS Carlos Magno, que eram fascistas ao extremo, existiram até o final. A última tropa a se render em Berlim foram franceses nazistas. Então, essa turma aqui do Irã e da Rússia não entenderam isso ainda. O que acontece? O Irã ele se fia muito na sua capacidade militar, que é ótimo, eu falo sempre isso. A capacidade de drones, mísseis, observação satelital, coordenação da guarda revolucionária, produção de armas, etc. É a melhor, não temos nada parecido. O Brasil está anos-luz do Irã em termos militares. Só que o problema não é esse. Os Estados Unidos olham... Como é que eles olham o Irã? Olha, eles têm muita coisa, mas nós temos a bomba. É assim que eles pensam. É assim que os Estados Unidos pensam e vão pensar até o final. Então, assim, se o Irã não reagir à altura, ele nunca vai ter paz. E como deve ser essa reação? Existe uma reação no curto prazo, que é agora, que houve o ataque, e uma reação que seria de mais de médio prazo, médio e longo prazo, né? Em primeiro lugar, o Irã tinha que ter atacado os navios da Marinha Americana com sucesso. Ele poderia fazer isso. Não fez. E a outra coisa, eles teriam ter concluído a bomba atômica. É uma realidade. Por que a Coreia do Norte nunca é atacada? Porque eles têm armas. Eles já avisaram, olha, se a gente for atacado, nós vamos reduzir Seul, Tóquio, Yokohama e Guam a um cinzeiro. Depois a gente vê o que faz. É o que o Irã não está disposto a fazer. Então, provavelmente, Joaquim, a possibilidade do Irã chegar uma hora dos Estados Unidos... Eu vou te dar um exemplo parecido, que é a Síria.
A Síria resistiu durante 50 anos a Israel. Um belo dia, eles conseguiram derrubar o governo sírio. O Irã, isso não está longe, livre de acontecer no Irã, não. Se eles não tomarem medidas drásticas, isso vai acabar acontecendo. A gente sabe por quê? Porque a turma não vai desistir. Eles não param nunca. Uma hora você consegue, cara. Agora, nós estamos vivendo um clima aqui dentro. Existe uma unidade muito grande, né? Muito difícil você fazer aqui o que aconteceu na Síria, porque você teria que provocar uma divisão interna que aconteceu na Síria. Né? Aqui Mas não. existe uma divisão, né? Existe gente que é a favor dos Estados Unidos e gente de altos escalões aí da política iraniana, eles chamam de bazar aqui, que é a favor da negociação com os Estados Unidos. Então, assim, não adianta. Olha, o que eu vou falar assim, vai atrair a ira de muitos torcedores aí, que eu sei que tem disso. Mas a gente tem que analisar as coisas de uma maneira muito fria, cara. Gente, de uma maneira estratégica, né? O Irã, os Estados Unidos sabem que eles têm uma barreira, um limite. E os Estados Unidos vão fazer o quê? Não, a gente vai empurrando esse limite, vamos empurrando e ver o que vira. Chega uma hora que você não aguenta mais, é um fato. Não pararam nunca, cara. Eles não vão parar. Estão atacando o Irã desde o ano passado. Mas será que as pessoas não perceberam ainda? Já mataram as lideranças, mataram um presidente, mataram o Khamenei, mataram diversos ministros, que prova mais que o pessoal aqui quer, que estão lidando com gente que não vai parar. Aí é estupidez, começa a entrar na esfera da estupidez, se você não tomar nenhuma providência. Mas eu estou explicando as coisas, gente, espero que vocês entendam de uma maneira estratégica, né? Os Estados Unidos não vão parar. Perfeito. É o que eu estava dizendo antes, aqui até, eu falei de uma participação aqui no programa do comandante, que eu disse, olha, o Islã, essa revolução islâmica, ela é atacada desde 1979. Fizeram uma guerra contra ela, que foi a guerra do Iraque, contra o Irã. E você teve pressões, os Estados Unidos tentaram ação para tentar libertar naquela ocasião as pessoas que estavam na embaixada e não conseguiram. Então houve vários momentos que o Irã está sob ataque, o Irã sempre esteve sob ataque. A diferença agora é que na presidência dos Estados Unidos tem uma pessoa que parece que tem uma outra posição, né? Eu digo até do ponto de vista da responsabilidade de um presidente, um chefe de Estado, parece que ele não tem nenhuma, né? Não tá nem aí. Ele não tem nenhum preparo, nenhuma... o Trump, na minha opinião, ele é senil, ele é uma pessoa assim, sem uma barreira de moral, ética, e que está senil hoje, cercado aí de um bando de sociopatas, né? E o que a gente vai ver daqui para frente é isso. Agora, é aquela história também, né, Joaquim? O inimigo, você não pode nunca deixar que o inimigo perca o respeito por você. Você não pode deixar que o inimigo perca o respeito, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos estão falando, olha, a gente está atacando o Irã. Tá bom, eles destruíram as nossas bases, tá, mas as bases estão no território do Kuwait, do Bahrein, da Arábia Saudita, isso não nos afeta. Vamos continuar atacando, é isso que eles vão fazer. Enquanto o Irã não afundar o navio da Marinha Americana, ou não partir para a opção nuclear, os Estados Unidos não vão parar, porque isso não está afetando eles. Olha, gente, para resumir, o que está acontecendo? O que os Estados Unidos pensam? Nós não estamos sangrando. Quem está sangrando são os países do Golfo, então a gente vai continuar. Você pega a guerra do Vietnã. Como ela começou a acabar, né? Os Estados Unidos teve várias vitórias. Só que quando o Vietcong ataca a embaixada americana em 68 na ofensiva do Tet, os Estados Unidos perceberam uma coisa: nós estamos sangrando, temos que sair dessa guerra. É isso que o Irã não entendeu, como a coisa funciona com os Estados Unidos. Perfeito. Olha, é isso. Nós aqui, o clima aqui no Irã, para as pessoas saberem, não é um clima de apreensão. Ontem todo mundo estava na rua, isso é importante as pessoas saberem, mas realmente é preocupante quando você fala do comportamento dos Estados Unidos. Veja bem, fazer esse ataque enquanto o Irã está velando, realizando o funeral do seu grande líder é muito grave, é uma agressão muito forte. Ô Joaquim, só para dar um insight para vocês entenderem qual é a política americana com relação ao Oriente Médio. Eles estão sendo tiradentes com o pescoço dos outros. No caso, o pescoço são as bases americanas que estão no território do Kuwait, do Bahrein, do Catar, da Arábia Saudita. Quando o Irã ataca essas bases, pode afetar materialmente os Estados Unidos, mas não lhe provoca danos significativos. Então, enquanto continuar assim, enquanto o Irã não der um golpe certeiro nos Estados Unidos, eles não vão ter sossego. Eles vão até conseguir alguma coisa. O americano não vai parar. Bom, vamos continuando no Irã. Tendo qualquer novidade, nós voltamos aqui para informar vocês. Obrigado, bom dia a todos. Abração, pessoal. Acho que a gente deu.